Mais um vídeo surge das catacumbas da internet que destrói a esquerda, principalmente um grande nome da esquerda, e mostra a hipocrisia desse pessoal. Eles não odeiam as redes sociais e a internet única e exclusivamente porque a gente pode em tempo real desmentir o que eles falam e divulgar a verdade, combater essa desinformação deles e defender o nosso lado. Eles odeiam a internet, não é só porque a gente tem voz lá, é porque a internet tem uma memória infinita. O que você faz ou fala que está na internet será para sempre lembrado. Para quem é corrupto, vagabundo e pilantra, isso é horrível. Bons mesmos eram os tempos onde a pessoa fazia os seus crimes e depois de alguns meses todo mundo esquecia. A internet não deixa isso acontecer. Então vamos lá, nós temos um problema no Brasil hoje. O Brasil está virando uma ditadura nas mãos de uma pessoa sentada no STF. Mas lá no início, quando essa pessoa foi indicado, em 22 de março de 2017, que ele foi indicado, a esquerda ficou fervorosamente raivosa contra ele. Olha só, eu vou trazer agora para vocês isso aqui, ó. Opa, não é isso não. Eu vou trazer agora para você. Vai ver agora. Gleisi Hoffmann. Mas hoje o vídeo não é sobre a Gleisi não, mas só para lembrar, a curiosidade. Gleisi Hoffmann acusou Alexandre de Moraes de perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Isso aqui foi a sabatina do Alexandre de Moraes em 2017 e a Gleisi Hoffmann, como senadora, foi totalmente contra ele. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Então é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque sim sob suspeição. Não me sinto. Bom, aí ele vai retrucar ela, né, porque ele é o dono da verdade. Mas olha só, isso foi em 2017, você já deve ter passei aqui por engano. Hoje Gleisi é uma das maiores defensoras do Alexandre de Moraes. Nada de novo, esse vídeo já viralizou recentemente. Mas tem uma coisa que chamou atenção. Gleisi é hoje casada com o maior defensor do Alexandre de Moraes, que é esse cidadão aqui, ó. Todo mundo conhece, Lindenberg Faria. Hoje o Lindenberg Faria, ele é assim, cara, não mexa com o Alexandre de Moraes que o Lindenberg Faria vai pedir a sua prisão. E é verdade. Quem critica o Alexandre de Moraes, o Lindenberg Faria, tudo que ele pede o Alexandre de Moraes faz hoje também. Ele vai lá no STF e pede a sua prisão. O líder do PT diz que Moraes é um dos maiores heróis no momento. Aí a internet traz isso aqui, ó. Olha que loucura. A internet traz um vídeo de 2017 do Lindenberg Faria detonando Alexandre de Moraes e piorando, calma. Acusando Alexandre de Moraes de envolvimento com o PCC. Olha que loucura isso aqui. Olha, pessoal, eu confesso a vocês, quando me falaram que o Michel Temer estava indicando Alexandre de Moraes para a vaga do STF, eu não acreditei. Eu fui atrás de confirmação. Mas é verdade. Por mais escandaloso que seja, Michel Temer está nomeando seu ministro da Justiça para a vaga do STF. Alexandre de Moraes, que é filiado ao PSDB, que sempre teve ligação com Eduardo Cunha e com a cúpula do PMDB. Ele foi advogado de Eduardo Cunha. Você sabe que o próprio Alexandre de Moraes, numa tese de doutorado que apresentou na USP, ele dizia o seguinte, que você devia proibir a indicação de ministros de um governo no qual o presidente indica a vaga do STF. Porque, segundo ele, o ministro do STF podia perder sua independência, ter vínculos de gratidão pela indicação. Eu acho um escândalo, eu acho sinceramente que tem que haver uma mobilização da sociedade brasileira. Lá no Senado nós vamos fazer o bom combate, ele vai ser sabatinado, mas eu acho que é mais do que isso. Com tantos juristas conceituados no país, uma indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Agora, presta atenção no que ele fala neste momento. Indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, o seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo
para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos. Cara, ele acusou Alexandre de Moraes de envolvimento com o PCC. Olha que loucura, e hoje é o maior defensor dele. Que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. Como as coisas mudam, gente. Isso era 2017. A esquerda mobilizou 1 milhão de assinaturas para impedir que o Alexandre de Moraes assumisse como ministro do STF. Aí eu pergunto, o que mudou? O que mudou? Porque eles acusavam o Alexandre de Moraes das piores coisas possíveis. Talvez eles estavam certos. A questão é, o alvo do Moraes não era a esquerda. Eles começaram a amar o Moraes quando ele começou a praticar as ações que eles os acusavam, só que contra a direita. Aí tudo bem. De repente ele vira uma muralha defensora da democracia, um herói nacional que merece até um dia em sua homenagem, uma estátua na esplanada dos ministérios, talvez até na Praça dos Três Poderes. Que hipocrisia dessa galera. É a pessoa que eles mais atacavam e xingavam, hoje eles o defendem porque a maldade dessa pessoa é contra seus adversários. Adoro a internet. Esta semana nós conseguimos uma gigantesca vitória que precisa ser devidamente divulgada. Algo que pode mudar completamente o tabuleiro. Virar o jogo, inclusive. Depois de vários meses da imprensa fingindo que nada estava acontecendo, fazendo um esforço gigantesco para ignorar um dos maiores escândalos envolvendo o judiciário no nosso país, nesta semana nós furamos a bolha. Querendo ou não, toda a imprensa do Brasil, ou quase toda, com exceção da Globo, mas quase toda a imprensa do Brasil foi obrigada a noticiar, a escrever sobre o escândalo da Vaza Toga. Principalmente depois que o Tagliaferro, numa audiência do Senado, apresentou provas documentais de que um relatório foi fraudado para justificar busca e apreensão na casa de empresários do nosso país. Isso tiraria qualquer autoridade do seu cargo imediatamente. Mas, como nós sabemos, na ditadura é um pouco mais difícil. Mas olha essa vitória. Nós conseguimos que toda a imprensa do Brasil divulgasse. Eu vou passar rapidamente nas principais fontes de imprensa do Brasil. Tá aqui, ó, Poder 360, Metrópolis, CNN, Folha de São Paulo publicou essa matéria. A Folha de São Paulo, uma matéria extensa, inclusive. Estadão, Valor Econômico, obviamente o site do Senado, até mesmo, gente, a Carta Capital, uma página de esquerda, Gazeta do Povo, UOL, mais na CNN, a CNN teve mais do que isso, né? Aqui, agora, esse aqui eu quero fazer questão de mostrar. O Estadão, desculpa, a Folha de São Paulo fez uma página inteira mostrando os documentos e provando que houve fraude no relatório. Isso daqui é uma bomba que, sinceramente, nós esperávamos que uma ou outra imprensa fosse falar, mas toda a imprensa decidiu falar. É como se toda a imprensa estivesse mostrando, não, isso aqui realmente não tem como mais esconder, senão será vergonhoso demais, com exceção da Globo. A Globo não falou nada, no Jornal Nacional nada foi falado, eles continuam ignorando completamente. Mas o resto da imprensa no Brasil está falando sobre isso. Tá? E por que isso é importante? Neste momento, nós estamos coletando assinaturas para uma CPMI da Vaza Toga. Olha o que a CPMI do INSS está fazendo. Olha o estrago que ela está fazendo. Prisões já foram decretadas com votação na CPMI. O governo está desesperado porque sabe que muitos dos seus cúmplices serão presos. Isso vai desgastar, anular esse governo e o PT vai ficar conhecido internacionalmente como ladrão de velhinhos. Agora imagine o que uma CPMI da Vaza Toga seria capaz de fazer. Uma CPMI que convocasse essas pessoas envolvidas, essas chefes de gabinete, esses juízes auxiliares, esses técnicos do grupo lá de censura. Imagine o que isso vai ser capaz de fazer. Nós já temos, nesse momento, 136 assinaturas. Nós precisamos de 198 assinaturas. Então nós temos que batalhar por essas restantes 60 assinaturas, 63, 65. Nós vamos ter que brigar por essas 65 assinaturas. São 135, né? Então é 63. E agora a gente está fazendo de tudo para conseguir assinaturas de senadores e deputados. É aí que você entra.
Nada que a gente conseguiu fazer até hoje, a gente consegue fazer sozinho. Todas as nossas grandes vitórias, todo passo que a gente consegue dar é porque há um apoio da mobilização popular. E a gente te pede o seguinte: fale com os deputados, fale com os senadores e peça para que eles assinem a CPMI da Vaza Toga. A CPMI da Vaza Toga vai fazer a CPMI do INSS parecer fichinha, um passeio no parque. Esta CPMI, sim, tem a capacidade de escancarar o mais podre esquema de perseguição já criado no Brasil. A estrutura dessa indústria da censura vai ser colocada à luz do dia. E as pessoas que fizeram isso serão responsabilizadas. Então, vou te pedir esse foco. Peça para os deputados e senadores assinarem a CPMI da Vaza Toga, porque esta tem um poder gigantesco de destruir essa ditadura da qual a gente vive agora. Então é isso. Furamos a bolha. Tagliaferro tem... E outra, quarta-feira agora, dia 10... o Tagliaferro, de novo, vai participar de uma audiência pública no Congresso, na Câmara dos Deputados, na minha comissão, que é a Subcomissão de Combate à Censura, e lá ele vai falar mais coisas que aconteceram. Então, prepare-se, que vai vir mais bomba por aí, mas a gente precisa alcançar 198 assinaturas, e nesse momento nós temos 136, na verdade, isso. Nós temos 136, faltam 62. Nos ajude. Um abraço.